Oi, gente, que sabadão gostoso, que bom que a gente está aqui juntinho compartilhando cultura, só coisa boa, né? E no TV Revista de hoje, nós vamos mostrar o trabalho de um mestre do terror, Rodrigo Aragão. Ele é de Guarapari e virou uma referência mundial. E o que eu faço com isso agora que acabou? É um curta que fala sobre a vivência de quem enfrentou um câncer e rolou nesta semana a pré-estreia. E documentos raros de séculos passados estão disponíveis para consulta no arquivo público, uma forma de conhecer a história, entender fatos e até evitar que algum deles se repitam. E olha, tem gato, cachorro, periquito, porquinho, coelho por aí na sua casa? A gente quer conhecer e contar a história do seu bichinho. Histórias de Pet começa hoje e as histórias são inspiradoras. E olha, vai ter muita música com convidados especiais. Para começar, a Anastácia, que no próximo dia 28 vai lançar a faixa Quarta-feira. O palco é teu, Anastácia. Não pensei que fosse fácil te esquecer, mas tá mais fácil do que me lembrar. Eu até que gosto muito de você, mas não tenho tempo pra me chatear. Não faz mal, não vou mentir, pra te ter perto de mim. E não vem dramatizar, cê também nem tava afim. E eu tô indo embora, hoje eu tô na alta, acabou nossa história e eu me sinto bem. Não vem fazer alarde, porque eu tô indo é tarde, com a terapia em dia, eu sou meu próprio bem. Me deixa que tá calor, vou pôr meu fio dental, eu vou pra Salvador. Me deixa, não tá mais frio, vou me jogar, eu vou pro Rio. Não pensei que fosse fácil te esquecer, mas tá mais fácil do que me lembrar. Eu até que gosto muito de você, mas não tenho tempo pra me chatear. Maravilha! É um horror, minha gente, um horror, mas é um sucesso, é uma referência. Eu tô falando do cineasta Rodrigo Aragão, que é de Guarapari e ganhou fama no mundo todo pelos filmes de terror. A nossa equipe acompanhou uma oficina dada pelo Rodrigo, que é mestre em truques de maquiagem. Bora conferir. Uma cena como essa que você viu requer muito efeito especial, tipo uns bichões bonitinhos como esse, sabe? Mas para a pessoa fazer isso, precisa de muita criatividade, precisa também imaginação, paciência e estudo. E hoje eu te convido para assistir uma aula um tanto diferente de efeitos visuais práticos. Bora lá assistir junto comigo? Vem! Aveia, látex e tinta. Parece estranho. É só o começo de uma aula diferente, comandada por ninguém menos que Rodrigo Aragão, considerado por muitos mestre do cinema fantástico brasileiro. Capixaba, de Guarapari, o cineasta que recebeu prêmios no Brasil e no exterior é responsável por filmes como Mangue Negro, A Noite dos Chupacabras e As Fábulas Negras. O efeito especial é você usar a criatividade para transformar pessoas. Nessa oficina, a ideia é abrir a mente e entender que você pode fazer efeitos especiais tanto com silicones importados, quanto com gelatina, com látex, com produtos que você tem na cozinha. Então, assim, a ideia é usar técnicas para todo tipo de orçamento, tanto superproduções quanto filmes feitos com pouquíssima grana. Talento,
vontade de fazer, curiosidade, hoje são as principais ferramentas para você criar uma ilusão. E para mim é muito importante que o que se aprende aqui seja possível de aplicar no nosso mercado. Estamos começando, vamos evitar fazer maquiagem no pé do olho. É talento, de sensibilidade, um pouquinho. A pessoa é uma mãe que vocês vão pegar. Como vocês estão começando, vamos evitar hoje, tá bom? Depois das instruções, chegou a hora deles colocarem literalmente a mão na massa. E aí eu quero saber, né, como que tá sendo a experiência para você? Tá sendo maravilhosa. É a primeira vez que eu participo de uma oficina, vim por indicação do meu irmão, que já fez várias oficinas com o Aragão. Eu também ouvi falar do trabalho dele, como ele é dedicado e como ele ensina muito bem. E aqui tô eu, tentando fazer o melhor da forma que eu consigo aprender. A oficina tá cheia de gente de tudo quanto é canto. Da Grande Vitória, do interior e até de outros estados, como o Rio de Janeiro. Agregar muito, principalmente para a parte de caracterização de personagem, que eu gosto muito. E eu acho o trabalho do Rodrigo, o trabalho aqui da Fábulo, muito legal, porque eles trabalham muito com efeito prático, que é uma coisa que eu sou muito apaixonada, que no mundo que está usando tanta inteligência artificial, as coisas estão tão computadorizadas e artificiais, eu acho que o que é feito à mão se torna cada vez mais especial, né? E não é só quem faz as maquiagens que trabalha não, viu? Os modelos também fazem parte da oficina. E o desafio é ficar imóvel, como se o tempo parasse. Será que é moleza? É só seguir as recomendações, né? Posicionamento do rosto, foi uma maquiagem feita do lado esquerdo aqui do meu rosto, então posicionei na postura que ele queria e foi muito bacana, né? O composto dessa maquiagem foi composto diferente, né? E muito tranquilo, é só realmente ficar imóvel mesmo, né? Concentrar, respirar e deixar ele fazer o trabalho dele. Ah, genial. Não que eu queria ficar feio desse jeito, entendeu? Mas é sinal de que o trabalho dele foi bem feito, eu acho que ficou bem bacana. Cada aluno começa do zero e aprende a criar personagens incríveis com efeitos visuais de tirar o fôlego. O realismo impressiona e quem faz tá amando o resultado. Cara, essa é uma experiência ótima, na real, muito mais mão na massa do que eu imaginava. E, cara, conhecer o Rodrigo, assim, experiência maravilhosa também. São materiais novos, né? Coisas que eu não mexo normalmente. Então, por exemplo, aqui a gente está usando só as cores primárias para criar, por exemplo, um rostinho, assim. Então, isso é meio novo para mim. Está sendo muito legal. Eu fico muito feliz porque eu comecei minha vida fazendo oficinas também, como aluno. Estou há 30 anos trabalhando. Eu sei que a profissão de efeitos especiais é uma profissão assim, muito envolta de segredos, é uma maneira de devolver uma coisa ao universo. E muitas vezes dessas oficinas saem as pessoas que se tornam meus parceiros em futuros trabalhos. Então é um trabalho de mão dupla. A galera tá na expectativa, porque agora à tarde vai rolar show com Pato Fu, Casuarina, com Silva. Tudo faz parte da programação da Semana S do Comércio. Vai ter também bate-papo entre Criolo e Gabriel o Pensador. A gente está aqui no Senac, em Vitória, aqui na Beira-Mar, em Bento Ferreira. E lá do outro lado tem o local onde vai acontecer esses shows, né, e toda essa programação, que é a área verde do Álvares Cabral, né, o Ilha Buffet. Conta pra gente, tem encontro com Gabriel Pensador e Criolo, depois tem show com o pessoal do Pato Fu, na sequência vai ter show com Casuarina e com Silva. Wagner, como é que eu faço para conseguir esses ingressos? Eu tenho que retirar antes, né? Bom, primeiro eu quero fazer um convite para toda a população e a família. Então, assim, para se inscrever, basta entrar no nosso site www.fecomércio-es.com.br, se inscrevam, estejam conosco e tem muito mais, além de shows. Vai ter vários momentos culturais, como contação de história, vai ter o Sesc Oquê, vai ter a possibilidade de ter acesso com as carretas e todos os serviços que são oferecidos, tanto do Sesc
como no Senac, e também tem a possibilidade de estar em contato com tudo que a FEComércio entrega para a sociedade, o sistema que move o capixaba. O evento é na área verde do Álvares Cabral e os ingressos são gratuitos, mas tem que retirar com antecedência. E olha, gente, aconteceu nesta semana a pré-estreia do curta O Que Faço Com Isso Agora Que Acabou, que mostra como a arte possibilita trabalhar temas sensíveis. O curta conta a história de Alice, que buscou no cinema uma forma de lidar com as consequências de ter tido um câncer. Alice é personagem de ficção, mas traz um pouco da vivência de Júlia Uliana, que é a roteirista e diretora, e conversou com a gente ao lado da também diretora Natália Dornelas. Tive um câncer, um linfoma, em 2021. E aí, a partir dessa experiência, né, que é uma experiência traumática, mas também do incômodo de ver como é que o câncer era retratado no cinema, sempre numa perspectiva triste, às vezes como uma sentença de morte, né, surgiu essa vontade de contar essa história a partir da minha perspectiva de quem tinha vivido isso e também de outras mulheres, outras pessoas que passaram por esse adoecimento. Então, assim que surgiu a ideia de fazer o filme, que no fim das contas fala menos sobre o câncer em si e mais sobre o que vem depois. Como é que a gente lida com essas coisas que acontecem nas nossas vidas, né? Que são experiências traumáticas, mas que a gente precisa, na verdade, lidar de alguma forma, né? E a arte, nesse caso, foi uma forma de lidar com isso também, assim. Ela foi atriz do filme, foi a roteirista e a gente abraçou junto nessa história. E a gente trouxe várias linguagens para o filme, né? Como que a gente conta essa história? Como que a gente faz isso? Como que a gente mistura realidade com ficção? Então, a gente colocou os bastidores, então a equipe aparece enquanto a gente está filmando. Qual que é a história da Júlia, qual que é a história da Alice? Aí tem que assistir o filme. Algum tipo de patologia óssea, coluna, joelho, algum tipo de doença? Eu não sei se é importante, mas eu tive um linfoma. Linfoma? Nós vamos para o intervalo agora, bem rapidinho. Você vai ficar ao som de Alice Blues. Eu volto já. Kiss your lips, torture the man of pain, and that's go short. Yeah, this is a dream, and that's go short, baby. You that love, man. Remember the way that you love me, do anything herself. Now I see it's not so well. You won't give me the time of day, and that's go short. Yeah, this is a dream, and that's go short, baby. You that love, man. TV Revista de volta e eu te faço uma pergunta. Você sabia que no arquivo público existem documentos raros de séculos passados e que estão liberados para consulta? Alguns nos ajudam a conhecer e a lembrar de fatos que não queremos mais repetir. Foram 350 anos, marcados por dor, sofrimento, injustiça, escravidão. 3 dos escravos pertencentes a Antônio, residente no município de Itapemirim. Nas páginas amareladas pelo tempo, com folhas frágeis, estão registros do século XIX, que revelam como a escravidão foi um sistema frio e organizado.
Rastros de um passado legalizado na desumanização. No Arquivo Público do Estado, há cartas de alforria, ofícios de compra e venda, recibos, registros de batismo. Documentos que tratavam seres humanos como propriedade. Toda a documentação produzida, num determinado momento, ela serve de prova para uma determinada ação. A documentação do século XIX foi produzida num determinado contexto, que então diz respeito àquele período. Esse acervo revela em detalhes como a escravidão funcionava no Espírito Santo. Mostra como o processo de libertação foi sendo lentamente construído. Cada documento é uma peça que ajuda a remontar esse passado ainda tão presente. Os documentos são tratados com extremo cuidado. Só podem ser manuseados com luvas, em uma sala especial com controle de temperatura e umidade. É uma documentação de caráter permanente, ela não pode ser eliminada em hipótese alguma. Então, esse controle que a gente tem que fazer é justamente para isso, para preservar a documentação para futuras gerações, e que ela então seja guardada de maneira eterna. Parte desse acervo também pode ser acessada por leitoras de microfilme, que exibem cópias fotográficas dos documentos originais. Por exemplo, os jornais do período da assinatura da Lei Áurea. A documentação do Arquivo Público, que abrange lá o século XIX, está muito bem guardada aqui no Arquivo Público, mas também ela é acessível para a população em geral. Esses papéis não são apenas registros, são gritos silenciosos de uma história que o Brasil ainda não resolveu. Estão ali, esperando ser lidos, interpretados, enfrentados. O Arquivo Público do Espírito Santo fica na rua 7 de setembro, no centro de Vitória. Para consultar a parte do acervo disponível online, é só acessar ape.es.gov.br. E tem uma roda de samba que vem se consolidando, como um dos grandes e mais autênticos movimentos culturais aqui da Grande Vitória. É a Batucada de Crioulo. Tiago Brito e o Matheus, representantes do grupo, fazem a música de matriz africana e participaram com a gente aqui no TV Revista. Defuma com as ervas da Jurema, defuma com a ruda e guiné. Defuma com as ervas da Jurema, defuma com a ruda e guiné. Com beijo em alegria alfazema, vamos defumar, filho de fé. Com beijo em alegria alfazema, vamos defumar, filho de fé. Defuma, defuma com as ervas da Jurema, defuma com a ruda e guiné. Defuma com as ervas da Jurema, defuma com a ruda e guiné. Com beijo em alegria alfazema, vamos defumar, filho de fé. Com beijo em alegria alfazema, vamos defumar, filho de fé. Você convive com algum bichinho? A gente vai começar aqui no TV Revista a contar histórias que mostram como a convivência com os animais pode transformar vidas, as deles e as nossas. É o Histórias de Pets. A casa da Maria Clara virou um canil. Ela adaptou o local para receber animais resgatados. A sinfonia dos latidos não deixou a gente conversar com ela dentro da casa. Mas aí na rua, ela explicou direitinho como é esse trabalho que ela faz independente, tá? Nós tiramos animais, cadelas no cio da rua, colocamos aqui para fazer o pós-operatório, a prefeitura dá a castração. Então, realmente, é o dia inteiro, quase como uma missão de vida, sabe? Assim, é um objetivo mesmo. Sabe aquele trabalho que você faz com prazer, que te dá satisfação, que não deixa você entrar em depressão? Esse trabalho de resgate, vem de muito, muito tempo. É a forma dela, inclusive, de demonstrar
o amor aos animais. Aos 10 anos, eu já fazia resgate de animais na rua, tentava protegê-los, mas a mamãe não deixava muito não, sabe? Mas começou ali, o amor pelos animais. Eu sempre tive cães, sempre. Quem tem um animalzinho em casa, um cachorro, um gato, um periquito, um papagaio, o que for, sabe do amor que a gente acaba nutrindo por esses pets, por esses animais. Agora você imagina animais que são abandonados, que são maltratados, eles são resgatados. Existem almas boas, como a da Maria Clara, que fazem o resgate desse animal. Só que é muito importante que depois que esse animal está recuperado, ele consiga encontrar um lar, um tutor. Ele só precisa de uma adoção, de um acolhimento de quem goste tanto de animais quanto essas pessoas que você vai conhecer agora. Nessa ONG conhecida na capital, o trabalho de adoção é levado a sério mesmo, tá? Tanto que é um setor responsável por essa parte. É o Felipe, inclusive, quem coordena. A gente criou critérios onde a gente, pelo menos, tenta entender o espaço onde o animal vai viver. A gente sempre leva em consideração se a pessoa tem alguma experiência com o animal. Se ela não tem, a gente tenta instruir a pessoa o máximo que a gente pode. A gente sempre deixa as pessoas virem aqui depois que elas já demonstraram interesse, a gente já entendeu quem é a pessoa, a gente permite que elas venham aqui para poder conhecer o animal, ter um momento ali sozinho com ele, né, poder criar uma conexão. E a gente sempre tenta também manter depois algum contato com a pessoa, então conseguir fazer um monitoramento, entender se a adaptação dele está funcionando, entender se a pessoa precisa de alguma instrução. E não é que demos sorte? Esse casal aí, ó, se apaixonou e adotou a Jade, essa caramelo linda e que não para quieta. Eu tinha recebido uma foto dela, né, antes de chegar aqui, e aí já tinha falado com ele e a gente já estava meio interessado. E a hora que eu vi ela me abraçou, já pulou, já beijou, já... Parecia que a gente se conhecia ali há anos. A ideia é que a Jade se torne uma companheira de bagunça, né? Pro doguinho que eles têm em casa, que inclusive também foi adotado. Isso, a gente trabalha em casa, né? E são 8 horas ali que o cachorro fica à toa. E a gente vê que ele fica triste esse tempo. Ele fica dormindo, fica inquieto, então a gente acha que é importante para a saúde dele ter um bichinho também, um cachorro pro nosso cachorro. Ó, tem uma turminha boa que ainda permanece no abrigo e precisa de um lar. O amarelinho, gente, já tem mais de 10 anos. É um senhor que, inclusive, está fazendo quimioterapia. Está há 6 anos no abrigo. A Bravina e o Brian, por exemplo, mãe e filho, um não vive sem o outro. Quem quiser adotar um, tem que adotar o outro. Em família mesmo. E a gatos também, tá? A Margarida, gente, essa piquititinha aí, ó, chegou há pouco e tá precisando de um lar. Por conta de complicações, ela precisa usar fraldas. A Cleo é essa lindeza aí, ó. Aqui tá mais tempo no gatil. Não pode ver gente que já vem se aninhando, querendo carinho. Os requisitos básicos para acolher essas lindezas, amor e, é claro, condição de cuidar da melhor maneira possível. Mas a gente sempre tenta fazer o máximo que a gente pode para garantir que o animal está indo para uma casa da qual ele não vai ser devolvido, sabe? Uma casa onde as pessoas vão entender que ele precisa do tempo dele e que elas vão criar uma relação que vai estar ali por 15 anos, sabe? É difícil a gente fazer isso daqui sem saber quem está vindo, mas a gente faz o máximo que a gente pode para garantir isso, entendeu? Olha só, a TVE quer saber a sua história com o seu pet, sabe? Ele que te conquistou? Ou foi você que conquistou ele depois de um tempo? Como é que é essa história? Conta pra gente. Faz o seguinte, procura a TVE Espírito Santo nas redes sociais. Instagram, por exemplo, @TVE Espírito Santo. Manda uma DM pra gente, conta essa história, quem sabe ela pode aparecer aqui na televisão, aqui no TVE Revista, no quadro Histórias de Pets. Conto com a sua participação, beleza? Manda a sua história pra gente. Então, reforçando, se você tem uma história bacana, curiosa, transformadora com o seu pet, fala com a gente. O WhatsApp da nossa produção é o 27 999 43 5496. Vou repetir, 27 999 43 5496. Aí você manda as fotos dos bichinhos e conta a história que a gente vai amar receber. E o nosso TVE Revista de hoje está terminando. E é importante lembrar, pessoal, que de segunda a sexta o nosso encontro acontece ao vivo, sempre a partir de 12h45, na TVE, no YouTube e também na 89.1 FM. E um outro lembrete importante, hoje tem futebol no radinho,
Às 5 da tarde, a Espírito Santo FM transmite ao vivo o jogo entre Porto Vitória e Portuguesa, pela Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino. Tô indo, minha gente. Beijo pra vocês. Bom final de semana. E pra encerrar, bora curtir o som da banda Old Glory.